E aí, pessoal, tudo bem? Felipe aqui da UFMG, faço Engenharia Civil, e hoje estaremos dando continuidade às nossas aulas de resistências materiais. Hoje estaremos aprendendo deformações, mais especificamente deformação normal e deformação cisalhante. Como referência, temos dois livros aqui, como eu já havia comentado antes, eu estou usando do Beer Johnson, capítulo 1, 11 e 14, mas os professores da UFMG têm tendência a dar o do Hibbeler, e vai ser o capítulo 2 inteiro. O do Hibbeler dá mais enfoque para a deformação cisalhante, enquanto esse daqui, o capítulo 1, ele dá mais enfoque para deformação normal. Eu aconselho vocês lerem o Beer Johnson. Para quem está seguindo o Beer Johnson, me desculpa, mas eu vou pular alguns capítulos para depois a gente retomar essa parte de elasticidade, coeficiente de Poisson, enfim, tá? Então, vamos lá. O que é a deformação normal? O que é uma deformação, na verdade, né? Então, eu vou generalizar aqui como uma deformação normal, para explicar a deformação, tá? Mas ela também se expande à deformação de cisalhamento. Vamos pegar aqui um paralelepípedo. Por coincidência, eu vou falar que ele é um cubo, tá? E vamos aplicar uma tensão normal, uma tensão axial a ele. Isso é o quê? É aplicar tensões aqui normais aos planos, certo? E o que isso vai gerar? Vai gerar uma expansão, nesse caso porque a tensão é positiva, mas ela podia ser negativa, ela poderia contrair o objeto. Então, nós temos o comprimento L e, por causa dessa tensão, a gente vai sofrer uma expansão, uma variação, ΔL. Vamos lá, L mais ΔL, L mais ΔL. Então, nós temos aqui o nosso volume inicial, temos o nosso volume final, tá? Ah, beleza, mas eu escrevi L mais ΔL, mas se eu quiser expressar essa variação em forma, vamos dizer, de porcentagem, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos aprender. Então, isso daqui é chamado de deformação normal específica, deformação específica normal ou axial, tá? Ele é chamado de E, tá? E. E o que ele é? Ele nada mais é do que ΔL sobre L. Então, nós temos L inicial menos L final, nada mais é que o ΔL, dividido por L. Então, se a gente for analisar aqui, o que nós temos? Nós temos que L mais ΔL o quê? É E vezes L. E vezes L, tá? Então, a gente consegue ver aqui que vamos pegar agora um corpo unitário, se a gente fosse pegar, tá? L1 mais a sua deformação específica. Então, se a gente fosse analisar um corpo 1 por 1 por 1, unitário, né, a gente teria essa definição. Mas a gente pode se aprofundar mais ainda. Então, vamos dizer aqui, vamos chamar isso daqui de comprimento final, tá? Então, nós temos que o nosso comprimento final, LF, vai ser igual ao nosso comprimento inicial, L, certo? Que nós temos o seu inicial, que é 1, mais a sua deformação específica. Porém, vamos analisar isso mais microscopicamente. Vamos chamar isso daqui, vamos chamar isso aqui de eixo X, e vamos pegar aqui um dx, tá? Então, a ponta de um dx é praticamente zero, tá? Então, vamos falar que o nosso dx, eu vou chamar de dx', é o nosso dx multiplica 1 mais e. Nós podemos, obviamente, integrar isso. Integremos. Então, nós temos que nosso x final, nosso comprimento final, nada mais é aqui a nossa integral de 1 mais e dx. E por que isso é importante? Isso é importante para caso o material, a sua deformação específica normal, ela não seja de um material homogêneo ou isotrópico. Homogênea é quando toda a massa do corpo é uniformemente distribuída, tá?
E isotrópico é quando as suas propriedades físicas e químicas não dependem de direção, ela é uniforme ao longo do corpo. Tá? Então isso aqui é muito importante, eu até vou lançar um vídeo aí de a gente resolvendo uma questão de como isso acontece. Tá? Então isso aqui é uma definição bem legal para a gente ver. Então tudo isso daqui eu praticamente expliquei a deformação normal, tá? Específica normal, e como é que a gente pode olhar isso microscopicamente. Outra coisa para a gente se observar é, a gente está pegando que o formato do objeto é uniforme, né? Mas se não fosse uniforme, se ele fosse desta maneira aqui, o que aconteceria? Tá? Então vamos organizar. Aqui, nós temos aqui para um objeto de formato não uniforme. Tá? A gente sabe que E é o nosso ΔL sobre L. Porém, a gente pode de novo olhar microscopicamente, tá? Só que em vez de olhar um dx microscópico, vamos olhar uma área microscópica, tá? A gente pode olhar o dx, mas vou fazer essa área aqui, como ela varia, né? Então é mais relevante a gente analisar o limite da deformação em relação à área, não ao comprimento. Então, se a gente fizer, a gente pode falar que E é igual ao nosso, é igual o limite, tá? Da área tendendo, da área, isso, tendendo a zero, do nosso ΔL, L. Isso nada mais é, eu gosto de chamar, o livro do Barry Johnson chama ΔL, eu vou adotar aqui que ΔL é igual a sigma, tá? A nossa deformação é sigma não, é esse sinal aqui, tá? Então a gente pode falar que E, nossa deformação, nada mais é, já que é limite é derivada, né? Então nós temos isso aqui, o nosso DL. Isso daqui é outro modo de expressar a deformação normal, tá? Feito isso, vamos passar para a deformação sinceramente. Vocês viram que essa parte é muito simples. É bem simples essa parte, que não tem dificuldade. Muitas pessoas têm, assim, dificuldade, não precisa ter, tá? É simples. Mas agora vamos ver a deformação de cisalhamento. A normal, nós temos tensões normais. Agora aqui na deformação de cisalhamento, vamos ter tensões cisalhantes, tá? Então, eu vou fazer aqui este eixo. E, assim como eu tinha feito acima, vamos fazer aqui. Nós temos isto, 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 isso. E esse aqui, tá? E esse aqui é o tal, né? A nossa tensão cisalhante. Então, aplicando a nossa tensão de cisalhamento, assim como a gente visto nas primeiras aulas, quando nós temos uma barra rígida, aqui, uma barra que pode se deformar, a gente estaria aplicando aqui essas seções. Então, se a gente for olhar aqui microscopicamente, o que vai estar acontecendo é isso aqui, ó. Vai ter uma rachadura aqui, né? Então, é exatamente isso daqui que está acontecendo, tá? Dos lados aqui. Então, temos a nossa tensão de cisalhamento. E inicialmente a gente tinha um ângulo de 90 graus aqui, né? Porém, devido a essa deformação, vamos ter aqui um ângulo de... Nós temos aqui que é π sobre 2, certo? Que é 90 graus. Temos aqui que esse ângulo é de π sobre 2 menos gama, tá? E aqui vamos ter π sobre 2 menos gama. Aqui vamos ter π sobre 2 mais gama, e do mesmo modo aqui. Então, e o que é esse gama, né? Qual é a definição dele? Gama, vamos definir aqui que gama
nada mais é que a deformação de cisalhamento. Diferente de quando a gente estava fazendo aqui em cima, que a nossa deformação ela é dada em metros, milímetros, aqui ela é dada em radianos. Nós chamamos que quando diminui a nossa deformação, ela é positiva aqui, tá? E quando ela aumenta, falamos que a deformação é negativa. Então vocês vão ver mais adiante que essas questões de deformação e cisalhamento, por enquanto sem envolver a parte de elasticidade, é muito simples. Vai ser tudo Pitágoras, trigonometria, e no máximo, assim, o mais difícil, sim, nossa, um arco tangente, sabe? Então, é muito simples essas questões de deformação e cisalhamento, e bem tranquila também essa deformação normal. Vou lançar uns vídeos aí de exercícios para a gente compreender toda essa parte de deformação, tá? E é isso, e até a próxima.